Por isso que eu digo que é assim, com imensa alegria, prazer e satisfação que nós estamos aqui hoje recebendo a pessoa da Shirley Villalba. E eu vou tirar um minutinho só para contar como que ela está aqui hoje. Olha para vocês verem o tanto que a atuação dos alunos é importante nesse processo. Uma aluna me passou um WhatsApp dizendo assim: professora, a Shirley Villalba vai estar aqui em Goiânia sábado e domingo. Vamos tentar trazê-la para dar uma palestra para nós agora na sexta-feira à noite? Eu falei, é na hora. Então assim, olha, a presença, a colaboração de cada um é que faz as coisas acontecerem na nossa vida. E hoje nós temos então a grata satisfação de receber a professora Shirley aqui, né? Por esse motivo, né? Porque uma aluna nos contou que ela estaria aqui. Então assim, uma pessoa da qual eu tenho uma admiração e muitos, né? Daqui uma admiração muito grande. E não é qualquer pessoa. Olha, ela é formada em pedagogia pela FUCMAT, atual UCDB, pós-graduada em metodologia de ensino, mestrada em linguística pela UFSC, surda atuante na comunidade surda, foi diretora da Escola Estadual dos Surdos, SEADA, atuou 25 anos como voluntária da FENEIS, contribuiu como conselheira do CONAD, atuou como professora tutora do polo da UFSC e coordenadora do sistema de acompanhamento do estudante do curso de Letras Libras. Na época, ela era a minha coordenadora, né, nessa época. Compartilha na educação de surdos em Mato Grosso do Sul durante 30 anos. Hoje trabalha com índios surdos no projeto Índio Surdo, fase identificação da existência do índio surdo nas escolas indígenas do Mato Grosso do Sul, investindo em encontros de familiares bilíngues e amigos surdos, autora e colaboradora de livros como Despertar do Silêncio, Surdos, Qual Escola e outros aqui também. Atualmente professora da pós-Unítese e professora orientadora da pós-UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. Então é com muita alegria agora que eu chamo a Shirley, né, para poder nos presentear com a sua palestra de hoje. Poderia apagar as luzes, por gentileza? Professora, mas não será em libras? Vamos tentar apagar só algumas? Vocês conseguem me visualizar na minha sinalização? Acende a do fundo, por gentileza. Dá para ver a sinalização, pessoal? Tudo bem com vocês? Para mim também é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz. Às vezes eu fico pensando que poderia, assim, ser uma visita mais delongada, porém vou ter que vir aqui rapidamente, mas mesmo assim, sendo de forma tão rápida, eu fico muito satisfeita, aceitei o convite com satisfação. Então vou ministrar para vocês hoje em língua de sinais, tá bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês, nós vamos falar sobre onde estão os índios surdos. Vocês pensam que esse sinal que eu utilizo para índios é novo, mas na verdade não é. Vocês conhecem essa configuração aqui, né? Imitando o cocá, colocando a mão na boca, então eu só trouxe para um outro ponto de articulação. Tirei aqui da cabeça e trouxe para um espaço neutro. Então, nesse caso, a gente deu um aglutinado no sinal. Me parece que esse primeiro é um pouco mais trabalhoso. Então, aqui dessa forma, colocando apenas nas mãos, eu creio que fica mais direto. E alguns pensavam, acho que esse sinal é muito novo, diferente, mas não, foi apenas uma adaptação. Então, vou falar para vocês
onde estão os índios surdos? Ou então o sinal para índios surdos, feito dessa forma, nas mãos também. Vou começar apresentando como que foi o início, como que começou esse trabalho. Porque eu acho importante falar disso, pois futuramente vocês também poderão, enquanto professores formados, estar trabalhando com esse grupo de índios também, ou outros. Então eu creio que é muito interessante vocês poderem participar disso agora, para futuramente compartilhar disso com outros índios nas aldeias também. Então eu vou mostrar um pouco da minha história para vocês. O primeiro local no mundo onde surgiram os índios não foi no Brasil. No mundo inteiro, na verdade, nós temos índios espalhados em vários lugares, em países árabes, na África, em vários continentes, nos Estados Unidos. Os índios não são um grupo exclusivo do Brasil. É possível encontrar índios em várias partes do globo terrestre. Aqui é apenas uma foto que eu trouxe para mostrar para vocês a história dos índios de Porto Seguro. Então vocês podem observar ali algumas estátuas mostrando um pouco dessa história local. E nas histórias também, nos livros, nós encontramos relatos dos índios. Também aparecem esses personagens. Porém, me parece que é sempre índios ouvintes, né? Certamente a história tratou sempre do índio na condição de ouvinte. Às vezes as pessoas podem pensar que na história, né, não apareciam surdos, não haviam surdos na verdade, mas é porque a história não relata isso detalhadamente. Possivelmente haviam surdos sim, nessas comunidades também. Então, como que ocorre a comunicação entre os índios surdos nessas aldeias? Eles têm uma língua, não têm? Bom, vou explicar primeiramente, do início eu comecei a fazer uma pesquisa. Existe um estudo feito na Sociedade Linguística nos Estados Unidos, a SIL, S-I-L, e lá eles fizeram coleta de dados sobre os estudos da tradução em aldeias indígenas. E a partir disso, eles fizeram adaptações para a linguagem bíblica, então com foco mais religioso. Então, dentro das aldeias, isso começava a ser repassado, ensinado, e assim os índios acabavam desenvolvendo um linguajar mais dentro desse contexto religioso. O objetivo principal era esse, traduzir mensagens que fossem de encontro ao texto bíblico. Não havia preocupação, por exemplo, do surdo enquanto um deficiente, nada disso. O objetivo era apenas auxiliar no âmbito espiritual, falar sobre Deus, sobre a Bíblia. Então, observando aquilo, em uma das aldeias, chamada Capor, eles começaram um sistema de sinalização entre surdos e ouvintes, e ali os sinais foram surgindo, e os autores, os pesquisadores dessa história chegaram a relatar em artigos e linkando inclusive com estudos da UFPE em Pernambuco. A Tânia Felipe foi uma dessas pesquisadoras, juntamente com a Lúcia Brito. O sinal dela é esse. Então, o que a Lúcia, juntamente com outros estudiosos, eles prepararam um projeto que trouxe
os estudos de como que aconteceu o desenvolvimento dessa língua. Então elas chegaram até esse local, foram lá, pegaram canoa inclusive para ter acesso, e aí viram como que se dava a comunicação entre surdos e ouvintes. Surdos ainda minoria. Surdos maioria nesse ambiente. Então elas começaram ali a verificar, linkando também com a história de como que isso desenvolveu no Brasil. Então foi denominado Língua de Sinais de Kapor. LSK. E assim os estudos foram se ampliando, e aqui nessa imagem eu trouxe para vocês, para na verdade falarmos das variações linguísticas, não que as línguas de sinais sejam diferentes ao longo de todo o território nacional, não é isso não. Aqui eu quero demonstrar a questão da variação linguística, porque antigamente se pensava que apenas os índios Kapor tinham essa comunicação por meio dos sinais. Não é a Libras que eles utilizam, como eu disse, é a LSK. Posteriormente, começaram os estudos de língua emergente, e esses estudos demonstraram a necessidade de 2 ou 3 gerações para que essa língua se consolidasse. Então, por exemplo, em um período de 10 anos, essa comunicação ia fluindo, a língua era colocada em prática, essa língua que está nascendo é uma língua emergente, e só então ela chega a ganhar status linguístico. Então não é algo assim que se dá em um momento rápido. É necessário que hajam gerações trabalhando em torno daquilo. A língua é passada de uma geração para outra, e assim ela é consolidada naquele meio, e dessa forma é possível desenvolver uma forma de língua ali, como se desenvolveu no caso a língua de sinais de Kapor. Por exemplo, o grupo indígena dos Guaranis, esse sinal aqui, é para falar da trena, que também é um grupo, terena, que também é um grupo que começou a desenvolver a sinalização, mas ainda não houveram muitas gerações em contato com essa língua. Ela ainda é emergente, mas ela futuramente poderá sim se desenvolver. Então a língua deles seria o quê? São só gestos? Não, na verdade se trata de uma comunicação rica. É possível que a comunicação seja aprofundada por meio dessa língua. Então ali, nesse slide eu trouxe para vocês para falar sobre o trabalho da autora Brito, que fez registros no ano de 1995. Ela publicou esse trabalho sobre a LSKB, que é a Língua de Sinais Kapor Brasileira. De 95 até 2015, foram 20 anos de estudo, de pesquisas. Claro que as dificuldades encontradas foram muitas, inclusive de acesso às aldeias. Então foi muito tempo pelejando, tentando. Eu já tentei por 5 anos também esse contato, mas nunca consegui. Realmente o acesso é um pouco restrito. E ali dentro das aldeias, eles também têm uma característica nômade. Eles não se fixam em um mesmo lugar por muito tempo. Então, me parece assim, que a cultura deles é um povo um pouco fechado, eles não aceitam ser pesquisados. Então, por várias vezes, a minha visita foi cancelada. E até a professora Ronice, inclusive, também me motivou muito nesse trabalho. Porém, até hoje, eu ainda não consegui contato com esse grupo indígena Kapor.
Existem até fotos, registros lá de Belém, mas eu, Shirley, nunca consegui estar presente. Então, como que eu comecei a adentrar nesses estudos? Fiquei pensando, se porventura seria possível desenvolver um trabalho nas aldeias. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sinal é esse, o UFMS, uma professora, eu conversando com ela sobre essa minha vontade de continuar com a pesquisa com grupos indígenas, e essa professora sempre me desestimulando, falando, não é bom mexer com os índios, por favor, Shirley, esquece essa história, não mexe com isso. Mas eu insistindo, a gente chegou a discutir algumas vezes, e aí ela finalmente cedeu e eu comecei a preparar o meu trabalho na Secretaria de Educação, porque eu era responsável pelos deficientes auditivos, né, pela parte dos surdos. E eu recebia vários convites, fazia várias visitas, eu era bem atuante e por meio disso eu comecei a elaborar como seria ter uma escola em aldeias indígenas e comecei a preparar o projeto para isso. Então, eu trabalhei na sala de recursos, hoje é muito conhecido como AE, Atendimento Educacional Especializado, e ali eu traçava essas ideias, esses projetos voltados para a comunidade indígena, uma sala que tivesse o intérprete, conforme o AE mesmo, voltado para grupos de índios surdos. E o meu desejo é de poder solidificar esse trabalho trazendo para o âmbito dos sinais. Então eu decidi dessa forma começar a apresentar esses projetos e conseguir a liberação. Então eu comecei a ter contato com a escola que havia já na aldeia. Vocês estão pensando que foi só isso e resolveu a história? Não. Eu ainda precisava visitar, estar presente. E como eu cheguei nessa escola? Talvez vocês estejam se perguntando. Algumas cidades são mais acessíveis, são fáceis de chegar. Outras, realmente, ficam num lugar muito difícil. Como, por exemplo, a de Guaiaba. Às vezes eu demorava 1 dia e meio, 2 dias de barco para poder ter acesso. E eu sempre encontrava essa perspectiva bilíngue nos estudos que eu elaborava. Porém, lá nas aldeias indígenas, eles não utilizavam uma língua consolidada. É uma língua, como eu disse, emergente. E vendo ainda esse lado elementar, eu comecei a pesquisar de maneira a aprofundar os estudos. E no grupo dos índios Guató, haviam apenas 3 que se conversavam por meios de gestos. Um, inclusive, era cego e os outros 2 surdos, utilizando gestos para se comunicar. Então, eu quero que vocês visualizem em Mato Grosso do Sul. Passa para o próximo, por favor. Mais uma. Pode passar. Pode avançar. Ok. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, assim, Eldorado, o sinal é esse. Então, por exemplo, tem tribos, tem uma tribo Guarani, Kaiowá, e onde eles oralizam, né? Então eles têm surdos lá também. Então vejam essa roda, esse pessoal, parece que é uma conversa de roda, né? Que é algo informal,
Mas não, o povo lá vive horas assim, agachados, sentados, assim como eu estou fazendo agora. O tempo todo eles ficam agachados assim. Essa é a maneira que eles se comunicam, que eles ficam. Então é cultural isso é muito deles isso. Não está nem sentado. Né? Eu percebi que eles ficavam horas assim. Depois eu fui perceber como é então esse contato com os surdos. Então essa de branco, essa de camisa branca, blusa branca, ela é professora de português. A próxima é uma professora de Guarani. A terceira ali, da direita para a esquerda, então é uma professora que oraliza, ouvinte, e todas as questões, né, da fonética, todas as questões do som, muito parecido com o surdo e o ouvinte. E tem um surdo que usa esses sinais emergentes da língua. Então, essa quarta pessoa, a quinta pessoa da direita para a esquerda, aí então não tem assim essa comunicação direta. Então era utilizado assim, sempre intermédio de alguém. Então a primeira pessoa ali sinalizava, a professora de branco, ela oralizava, depois ela interpretava para o Guarani, e depois a irmã, ela sinalizava, e para alcançar então o índio surdo. E depois, na resposta dele, vinha por intermédio mais dessas 3, 4 pessoas, até chegar a professora, até chegar a mim, se eu quisesse esse contato. E esses dois últimos, do lado esquerdo, né, sempre se comunicando, então assim, igual vocês, né, sinalizando e se expressando, né, então eles não eram igual a vocês, assim, ele era diferente, né, não tem esse contato visual. Então tem algumas tribos, algumas aldeias que são fáceis, que é mais fácil esse processo de comunicação, outras são mais complexas e mais diferentes, assim, vamos dizer, do que nós estamos acostumados. Vamos ver as próximas. Essa foto. Então eu, enquanto voluntária, com o trabalho de cesta básica. Então, primeiro era um barco pequeno, né, de pequeno porte, e a redes, você pode notar a presença de redes ali na canoa, onde eles costumam dormir, né, então tudo que eles precisam para se deslocar. Então eu aproveitei para ajudar a carregar, né, todo esse material. O que eu queria? Qual que era a minha grande intenção? Eu queria me esconder de distante deles, perguntar se eles tinham tios, primos, sobrinhos, surdos aqui. Eu queria investigar isso, né? Então me relataram que tinha um surdo, né? E esse pessoal dessa aldeia, quando eles se deslocavam, e enquanto não tinha como ter essa comunicação, eles achavam que era melhor entregar esse surdo, talvez, para uma família de outra aldeia, de outra tribo, né, de outro local, para ele se desenvolver. Enquanto ele crescesse um pouquinho, esse surdo se tornava, então, um funcionário ali da casa, né, com os afazeres domésticos, né. Então, esse era o percurso que a gente precisava fazer. Não tinha muito essa logística de ida e volta. Quando a gente deslocava, a gente permanecia nessa aldeia por aproximadamente 15 dias, né, até por conta de logística, porque e lá não tem TV, internet, não tem nada disso. Então, a gente era nulo desses recursos. Alimentação, então, miojo, eu comi muito miojo lá. Essas coisas assim mais práticas. Banho, não tem água quente, é sempre água fria. Bem assim. Volta por favor. Isso, essa última foto você vê uma loira de blusa preta. Eu perguntei para ela, vamos para a aldeia? Ela
topou de imediato, e ela colocou a mochila nas costas, e ela falou, nesse barco? Eu falei, não, mas e essa mochila, o que tem aí? Ela falou assim, você sabe, né, porque é esse aí de volta, né, rápido, né, vai. Não, a gente vai ficar 15 dias, e ela ficou desesperada, que ela precisava avisar o marido, precisava organizar tudo, organizar com o filho, com o trabalho, e ela achou que fosse voltar no mesmo dia. E eu falei, não, calma, então tentei assim, porque sozinha, eu surda, sozinha, sem conseguir comunicar, e eu precisava de alguém para estar comigo, para me ajudar. Então ela foi fisgada por mim, vamos dizer assim, para poder me acompanhar. Então, esse percurso de barco, né, um barco de pequeno porte, depois a primeira coisa que a gente preocupa, né, é o celular. Então a primeira coisa que ela fez quando ela teve sinal de celular foi dizer, eu sou urbana, né? E ela pensou, que agora eu vou conseguir falar com a família ainda hoje, informar, né? Então não tem isso, né? Não conseguiu arrumar o cabelo, né? E isso tudo eu percebi ela dizendo ao telefone. Então a gente deu muita risada disso. E ela não conseguiu, né? E quando ela conseguiu falar com a família, ela disse, nossa, não consegui arrumar o cabelo, não tem salão. Então, RG, né? Surdo fazendo, então, o RG. Além do RG também é o registro indígena. E o local que a gente se hospedou foi nas escolas, né? Então a gente não tinha como fugir, porque a gente estava ilhada, né? Então a gente tinha que só se fosse a nado. Mas é uma região bastante bonita, é bem encantadora. Então essa região fica na divisa do Paraguai, né? Fica toda essa região, essa comunidade que vocês estão vendo. E eu procurei salas onde depósitos, tivesse materiais para trabalhar com surdos. Eu falei, como seria? Bom, se só tem um surdo na sala, eu penso que eu posso me adequar e colocar o material ali mesmo na sala, e os materiais didáticos. Então eu fiquei pensando, mas como? Na mesma sala que ele estudava, ele falou, mas é só um surdo, não tem problema. Eu falei, ok, mas... Então foi onde me despertou nessa questão. Então eu procurei ao máximo me socializar, comunicar com as pessoas de lá, sempre sinalizando e com a presença da intérprete, traduzindo para mim língua portuguesa oral. E essa da foto é a diretora que oralizava, né? A fala dela era em Guarani. Assim, a outra e ela também dava aula de espanhol. Então, o aluno da aldeia, o aluno surdo, o índio surdo, temos lá a língua Guarani, português e também espanhol. E a quarta língua, a língua inglesa. Não, eles estudavam 5 línguas. Né? Isso tudo sinalizando, né? A intérprete sinalizando para esse índio surdo. Então, quando eu cheguei no local, naquela foto ali, os alunos sinalizando, como se fosse um coral, né? Um coral deles, da língua deles, na língua Guarani, e eles sinalizando na língua de sinais brasileira, né? Então, eu achei estranho, eu perguntei por que, então, assim, sinalizando em Libras, mas eles estudam isso lá? Eles falaram, não, porém, a resposta é que a escola, né, então eles precisam aprender a língua brasileira de sinais, porque se viesse um surdo, então a escola já estaria preparada para ele assim. Aí eu fiquei admirada nisso. Foi algo que me chamou bastante atenção. Então eles não esperam os surdos chegar na instituição, na escola. Então eles se anteciparam, né, em ensinar para os alunos a Libras.
E como que era essa questão do projeto, como que era a legalização disso? Então, eles me responderam, então, se o povo aceitasse a língua, eles presenteavam, então, esse brinco, né, com esse que vocês estão vendo, com pena, uma pena, e seria como se fosse um pacto, né, como se fosse como se fosse um tratado, algo que foi pactuado, foi aceitado de ambas partes. Essa, então, é a aldeia Jaguapiru. O aluno antes não tinha o recurso do intérprete. Ele ficava praticamente o tempo todo fora da sala de aula. E eu fui trazendo esses alunos para a sala de aula e tentando reforçar a importância da presença dele, né, da permanência dele na sala. Essas fotos que vocês estão vendo em torno de 4 a 5 intérpretes presentes nessa instituição. Antes tinham 16 índios surdos, até então. A aldeia Pororó, um pouco diferente. O índio surdo, a mãe dele sabe língua de sinais, né, desse índio surdo, é muito fluente, e ela que é a intérprete que acompanhava o filho. Nessa aldeia, Jaguapiru, testemunho de Jeová, ela visitava várias casas, né, na tentativa de levar, então, a língua. E ela levava, então, um notebook com todas as informações em Libras, né, em língua de sinais brasileira. E ela mandava todas as informações, influenciava muito esse pessoal, esse aluno surdo, índio surdo, para desenvolver a fluência dele. Então, na Libras. Então, assim, o que é interessante é assim, que tem 2 materiais, né? Tanto de sinais emergentes quanto a Libras. Isso foi em Acre, né? Essa foto. Kaxinawá. Por que eu estou mostrando essa foto? É porque marcou muito esse momento. O sol escaldante, as caronas, todo o trajeto complicado para chegar. E nós tivemos que ir de um avião de pequeno porte, táxi aéreo. Isso é um professor surdo, né? Me acompanhando em roda, alimentando. E algumas dificuldades nós tivemos ali com algumas subidas. Também a pintura de corpo, em torno de 8 a 9 dias para desaparecer essas marcações, né, do corpo. Essa primeira foto, do lado esquerdo, era um índio surdo sinalizando, bem expressivo, de maneira assim, dessa maneira que eu estou fazendo, muito diferente o jeito, não é suave, assim, foi um jeito bem estranho. E na minha concepção, mais ou menos assim como eu estou fazendo, e eu falei, nossa, que diferente, né? Assim, então, assim, vai desenvolver, eu tenho certeza que vai desenvolver. Então, cada região, assim, tem um jeito, uma maneira diferente de se expressar, né? A escrita deles também é muito diferente, usam muitos desenhos, né? Então, as escritas deles, assim, por forma de desenhos, assim. Nessa parte, o que sobrou da nossa história, né? Onde estão esses outros? Então, esses materiais estão atualmente nos museus. Temos ali, né, exposições onde são feitas fora do Brasil, em outros países. Vejam só, todo o material. Atualmente, o Brasil está trazendo para os nossos museus a nossa história, né, dos nossos índios. E já temos alguns museus, temos em Campo Grande. Por favor, deixe um momento aí, Neumo.
E continuamos visitando esses museus e não descobri nenhum artefato assim, que chamasse mais atenção. A escola, ela sempre influenciou mais a arte não indígena. E isso, de fato, estava no museu. Tudo isso, né, estava no museu ou em lojas para serem comercializados. Essa é uma família indígena que tem um filho e tio surdos. Então fomos procurando, né, indígenas surdos. Encontramos um surdo pesquisador. Vejam só as fotos deles, né? Esse surdo, ele era fotógrafo e pesquisador na área. Agora, um momento, por favor. Agora, nesse momento, eu quero mostrar para vocês essa coletânea com alguns sinais, uma glosa bem simples. Essa arte é de um surdo, não indígena, né? Onde ele trabalhou com esse material. Veja só, sinal de povo indígena. Esse é o sinal de aldeia. Vejam. Vocês conhecem quando falam sobre essa ema? Qual que é o sinal de ema que vocês fazem aqui? Sim, né? Ema. Vejam que o formato lembra também. Que é como se fosse as asas da ema, né? E esse sinal aqui é de aldeia. Vejam só o sinal de aldeia. Aqui na Libras fazem esse sinal para centro, né? Centro, central. E lá, nos sinais emergentes, eles criaram esse sinal para aldeia. Então, fazendo aí uma breve comparação. Esse é o sinal da aldeia Jaquapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O sinal para a etnia. Eu vou explicar o conceito, o porquê desse sinal. O povo indígena, ao criarem um sinal, eles acreditam muito em mito. E eles acreditam que o povo indígena veio de onde? Eles acreditam que eles vinham de um buraco ou nascente de um rio. Por exemplo, tem a nascente e nesse buraquinho da nascente o corpo fica ali, o povo indígena fica ali e ele flui daquela nascente. E por isso o sinal de etnia é de onde nasce o povo indígena, da nascente de um rio. E a maioria dos povos acreditam que o povo surge dessa forma. Daí então o motivo do sinal. Veja, como se fosse uma configuração de mão de uma pessoa frente à outra, né? Sinal de vários. Tem dois sinais, né, para Guarani, que é esse e esse. Tem esse sinal de Guarani que ele é mais utilizado em Foz do Iguaçu. Nessa região utiliza-se mais esse sinal para Guarani. E no Mato Grosso do Sul utiliza-se mais esse sinal para Guarani. Então temos essa variação. No entanto, sabemos os dois sinais. Próximo. Guató.
Katioe. Quando vocês veem o formato, formas de materiais produzidos por essa tribo, sempre traz essas curvas. Daí então o sinal Kinikinau, esse sinal. Vejam. Por que desse sinal de Kinikinau? Lá, a aldeia tem várias montanhas. E eu não conhecia, né? Quando eu aprendi o sinal, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o porquê desse sinal. Qual que é a relação? E depois, quando eu comecei os meus estudos, a minha pesquisa, eu comecei a entender. Porque o local, ele tem esse formato, como se fosse essas montanhas. Por isso, então, o sinal de Kinikinau. Kaiowá. Os guaranis, vejam, tem a tribo no sul, né? Existem guaranis em vários lugares. Tem no sul, né? Que no caso é Mibiá. Tem também o outro que é com esse sinal. Yandevá. Calma, ainda não chegamos no Kaiowá. Tem um outro que é Kaiowá. E tem o sinal tribo indígena Guarani, que é uma tribo na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Não é apenas é um povo muito grande. Uma tribo muito grande. Temos essa tribo Terena. Os Terenas, eles é um povo que ajudou na Guerra do Paraguai. Volta o sinal. Antigamente, quando eu tinha ido fazer uma visita, eu perguntei para eles por que desse sinal, né? Para a Terena. Eles fizeram dessa forma. É porque realmente eles usavam um lenço no braço, né? Dessa forma. Aí depois eles falaram que o sinal já era esse. Nossa, mas vocês mudaram o sinal tão rápido. E criamos aí, né? Colocamos a glosa de sinal para a Terena. Sempre utilizo esse sinal para o Brasil, né? Dessa forma. Porque quando eles vêm naquela janelinha, nos programas o intérprete sempre faz esse sinal. Então é uma influência, né? Então eles conhecem esse sinal para o Brasil também. Bororô, né? Essa tribo é do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul tem uma outra, mas é um pouco diferente. Essa tribo são 4 aldeias. O rio, ele passa por essas 4 aldeias. Por isso que esse sinal. São 4 de um lado do rio e outros 4 de outro lado do rio. Então, eles não podem, esses 4 de um lado do rio não podem casar entre si. Então, eles têm que casar com os índios do outro lado do rio. Hoje já mudou, mas antigamente era dessa forma. Aqui, né, é o sinal da tribo indígena Chavante. É um povo muito bravo, mas hoje eles se interagem mais com o mundo, mas é um povo bem ríspido. O sinal para cacique. Tem esse sinal para cacique, também tem esse sinal para cacique. Tem alguns outros sinais para cacique também. Sinal para capitão.
Eu perguntei para eles por que esse sinal para capitão. Eles falaram que às vezes em relação às eleições tinha que votar, era no lado do outro. Pajé. Por que esse sinal para pajé? Eles colocaram como se fosse alguém que recebesse orientações divinas. Um sacerdote, um pastor, um padre, como se fosse dessa forma. Então o pajé também ele é um curandeiro. Outro sinal, né, para colocar. Cesto, é o mesmo sinal que utilizamos também. Chocalho. Às vezes eu vejo isso fazendo, o que é isso? Por que esse sinal, né? Sinal tão simples. No entanto, ele traz consigo um significado intenso. É como se fosse um ato de agradecimento, como se fosse algo sagrado. Então, por isso esse sinal bem forte. Também, né, para chocar, cerâmica artesanal. A lá é feito de outra forma, né? Não é feito da forma que vocês conhecem aqui. É feita, é um trabalho bem manual mesmo. Sinal para flauta. Flecha é um sinal que vocês conhecem. E para índio existem vários sinais. Tem esse para índio. Tem um outro sinal também que utiliza-se para índio, outras tribos. Então, para mandioca, também utiliza-se esse sinal para mandioca. Milho, como se estivesse debulhando o milho, né? Ou esse. Oca, o sinal para oca, ou casa típica, desculpa, dominó. Eles adoram brincar com esses materiais lógicos. Agora um momento, por favor. Agora eu irei mostrar um filme para vocês. Não tem som, ok? Vai ser só imagens. Eu já mostrei na outra vez que eu vi, né? Eu vou mostrar agora de novo.
Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a todos. Vocês viram aquelas crianças ali nas fotos? Eu precisei aguardar 10 anos para chegar nesse momento. 10 anos para que eu pudesse registrar aquilo ali que vocês viram. Eu esperei pacientemente para chegar até essas crianças. Mas o que aconteceu? Porque a pedagogia indígena, ela só teve início, ela só tem início aos 7 anos de idade da criança, é quando ela começa esse desenvolvimento da língua, como se fosse a L1 dela. Então, é um pouco demorado, sim, de fato, mas valeu a pena. Quero agradecer muito a todos vocês por me assistirem, agradecer também a professora Neuma pelo convite. Bom, vocês perceberam o quanto nessa pesquisa dela precisou ter muito amor, porque por tantos anos, para alguém aguardar dessa forma, se faltasse amor, essa pesquisa seria impossível de acontecer. Então esse seu sentimento, tudo isso que você trouxe para nós aqui nessa palestra, a sua vivência, foi de suma importância, foi algo muito profundo, muito rico. E agora nós só temos 10 minutos, pessoal, para um momento de perguntas, tá bom? Então, vamos estar atentos ao tempo. Então, quem quiser perguntar, pode se deslocar aqui para frente. Acendam as luzes, por gentileza. Boa noite a todos vocês. Eu fiquei admirado com sua apresentação. Fiquei realmente muito emocionado, um trabalho maravilhoso. E foi um trabalho árduo. Percebe-se que não foi um trabalho fácil, mas você acreditou e conseguiu chegar no seu objetivo. Deus te abençoe com sua vitória. Eu gostaria de saber quantos surdos indígenas você conseguiu contabilizar. Não conseguiu esse dado? Não, na verdade, eu consegui recolher informações apenas de grupos do Sul, Mato Grosso do Sul, 75 índios no total. 75 surdos, índios surdos. Em outros lugares, eu sei que tem cerca assim, de 10 índios surdos, o quantitativo menor, mas eu não tenho registros. Mas eu sei que existe cerca de 85 atualmente. É difícil coletar essas informações ao longo de todo o território nacional. É a mesma coisa de eu perguntar para você, Marco Túlio, quantos surdos tem no Brasil? Na média de 2 milhões no Brasil. Mas você tem certeza disso? Eu penso. Mas na pesquisa do IBGE, quando é levantado esse quantitativo, eu até tentei colocar essa questão do surdo índio nessas pesquisas também, porque às vezes o censo não chega até as aldeias, mas é algo realmente muito difícil de catalogar, porque acabam se misturando índios deficientes no geral, e aí a gente não tem esse quantitativo exato. É difícil precisar isso para você nesse momento, porque, por exemplo, quando nós pensamos no termo surdo, lá, às vezes, eles nem conhecem essa palavra. Eles falam de uma pessoa que não tem audição, ou de uma pessoa que não escuta. Parece que não consolidou ainda essa noção da cultura surda. Então, às vezes, a gente pesquisa e pergunta, existem surdos aqui? Aí eles falam que não. Porém, se você fala assim, tem alguém aqui que não escuta? Aí eles respondem, tem. Não, nesse caso tem sim. Então eu quero até te fazer esse convite, Marco Túlio, para você poder ir levantar para a gente esse número de índios. Seria ótimo. Professor, uma última pergunta. As crianças indígenas, como primeira língua,
elas conseguiram a língua de sinais indígena, as línguas emergentes? Na verdade, elas já foram influenciadas pela língua brasileira de sinais. Porque eu, nesses 10 anos de contato com esse grupo, fazendo pesquisas, eu percebo que elas já começaram a aprender a língua brasileira de sinais. Porque anteriormente, esses sinais que eu mostrei agora, especificamente referente àquele grupo indígena, eles começaram a se misturar com sinais da língua brasileira de sinais. Então, no Acre, por exemplo, eu pude observar que lá existe um ponto mais forte referente à conservação da língua do índio sinalizada. No Amazonas. Em Manaus, eu estive em Manaus e de lá eu peguei um avião e fui para São Gabriel. E de lá eu peguei um barco para só então poder chegar na aldeia. Foram 4 dias de viagem. Então, mais ou menos... Por exemplo, eu estou aqui em Mato Grosso do Sul e quero alcançar uma aldeia em um lugar mais distante, no Amazonas, por exemplo. Então, contando, né, todo esse percurso de avião para chegar num determinado ponto, de lá trocar, chegar em São Gabriel e dessa cidade entrar no barco, com mais 4 dias de viagem no barco para chegar no meu destino final, indo e voltando, totaliza 10.000 quilômetros. Ah, não, perdão, pessoal. Na verdade, R$10.000 de gastos, de custos para conseguir esse acesso. Boa noite. Então, boa noite a todos. Muito interessante, fiquei bem atento a tudo que você disse e eu lembrei de algo. Eu tenho uma avó que é índia e eu perguntando para ela, eu tenho muita vontade de conhecer como é a questão da cultura, e ela morreu há pouco tempo, então eu gostaria de ter tido a oportunidade de investigar isso. Então eu não sei em relação ao passado dela. Eu queria te perguntar, então, se, por exemplo, se a gente vê um surdo, né, com deficiente, o índio, a família descobrir que esse surdo, que esse filho deles é surdo e eles se matam, né, sacrificam essa criança, então eu não pude perguntar isso para minha avó. Então eu te perguntar para você, você tem esse conhecimento de crianças que são sacrificadas? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Não são em todas as aldeias que isso acontece, é em uma ou outra esporadicamente. Porque o povo dessas aldeias, diversas aldeias, isso acontece em um ou outro lugar, porque eles não veem como um assassinato, não é uma matança. Eles me explicaram da seguinte forma: se nasce um índio deficiente, e eles veem, né, naquela criança a deficiência, a família recolhe essa criança, leva para o meio da mata e faz uma espécie de oferenda aos deuses. Então eles entregam essa criança aos deuses. E aí, se porventura essa criança permanecer viva após um tempo na mata, eles pegam e continuam criando. Porém, se acontecer dela morrer ou de algum animal atacar e comer a criança, eles têm que a criança sumiu em virtude do desejo dos deuses. Eles não matam com as próprias mãos. E também em um outro local, às vezes quando é encontrado algum deficiente, vamos pensar em um surdo. Quando eles percebem que a criança é surda, algumas vezes eles pensam que é até uma questão de possessão, reencarnação.
é algo maligno, mas isso por influência, às vezes assim, até de um fator religioso, de missionários que estiveram em contato com aquela aldeia. Então, essa questão dos deficientes, deficiente intelectual, no caso, por exemplo, né? A deficiência mental, deficiência intelectual. No caso de crianças que nascem com fissura também, isso aí é mais comum nas aldeias. Já consegui localizar deficientes físicos, cegos. Porém, na maioria dos lugares é aceitável, existe uma troca. Agora, essa questão assim de manter o grupo puro, né, sem deficiente, é de alguns grupos em específico. Às vezes, alguns não são mortos, mas acabam sendo expulsos também da aldeia. Com 15 anos é quando isso acontece, no caso de expulsão. Então, são várias histórias nesse sentido. O que eu sei é dessa forma. Você também, quero te convidar a estar investigando mais isso. Quando você formar, você pode ser um divulgador dessa mensagem também. Posso... Só mais uma pergunta, por favor. Só um minutinho que eu vou gastar. Em relação a essa logística, a gente consegue, por exemplo, visitar, conhecer esses surdos? A gente consegue isso? Sim, é possível. Porque eles já foram influenciados pela língua brasileira de sinais, esse contato nós já fizemos nas aldeias, nas escolas, nas famílias. Às vezes você não encontra ali um intérprete, mas o intérprete ele pode se deslocar para cidades para receber essa influência e levar para esses locais específicos. Ok, muito obrigado. Apenas isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida e simples, professor. E que eu acho muito importante, o seu trabalho, eu sempre admirei muito, sempre me interessei muito pela sua pesquisa. E eu vi ali, né, que você mostrou o livro, e eu gostaria de saber onde eu compro o seu livro. O tema Índios Surdos, onde que eu posso comprar esse livro? Eu achei muito interessante, eu acho que também todos aqui devem ter achado. Anteriormente, eu fiz a publicação desse livro, foram 1000 exemplares, e aí finalizou, consegui, esgotaram-se todos. E depois eu consegui mais 15.000 publicações, porque eu fiz um compromisso com a aldeia de levar esse material para lá, então por isso que acabou esgotando muito rápido. Então, posteriormente, quando eu consegui, no meu mestrado, por meio dos meus estudos, fazer essa publicação, eu creio que eu vou conseguir mais exemplares. No meu mestrado, eu já cheguei a distribuir muitos. E vendi poucos, na verdade. Então, eu, na verdade, nem sei dizer quantos livros sobre índios surdos tem no mundo, mas eu creio que o meu é o único. O meu é o único falando sobre esse registro dos índios no Brasil. O meu é o primeiro nesse sentido. Obrigada pela pergunta, professora. Então, boa noite a todos. Ok? Boa noite. Eu queria saber, professora, esse sinal, né, para surdo. Ah, sim, perdão, isso. Esse sinal para índio, perdão. Então, assim, como é que é a questão do interesse, do comportamento, se eles são mais tímidos, se eles são mais quietos, o que você pode me dizer sobre isso? Bom, a maioria são muito simpáticos, bem alegres, sorridentes. E assim, eu percebo, na verdade eu fico muito emocionada, porque a minha percepção é que às vezes o índio ele tem um olhar assim mais profundo. A língua de sinais, a maneira como eles se comunicam nos sinais, é aquela coisa direta e reta. Parece que entranha mesmo a comunicação em você, é um contato visual profundo o tempo todo. E eu acho que eles são um povo alegre, sim. É difícil eu ver um surdo, um índio triste, na verdade.
um índio surdo, às vezes um pouco mais pacato, eles são assim bem adornados, muito felizes. Então, tem muitos surdos que procuram, que querem aprender língua de sinais, índios surdos, por você? Bom, nas aldeias, dependendo da distância, fica assim cerca de 40 quilômetros para que eles possam ter acesso a um local de ensino. Então é necessário que tenha alguém para buscar, levar para esses ambientes, porque eles saem 4 horas da manhã para poder chegar às 6h30 na escola de ônibus. Aí é um tempo, né? Eles se deslocam muito e almoçam por volta das 3 da tarde quando chegam em casa. Só para finalizar, professora Neia, um aviso rapidinho. Só quero explicar uma última coisa. Todos nós aqui estamos estudando, vocês são professores, trabalham na área de tradução. Nós precisamos do quê? Poder mostrar a importância, o valor do índio surdo. E eu gostaria que isso também permeasse as pesquisas de vocês, que vocês tivessem mais interesse em construir registros, glossários, com foco nesse tema, para que eu não seja a única pesquisadora a desenvolver isso. É por isso que eu venho, eu passo as informações, eu quero realmente compartilhar com vocês para que a gente continue esse trabalho, porque eu acredito muito no curso de Letras Libras e assim nós podemos expandir as nossas fronteiras para que essa pesquisa seja mais enriquecida. Esses sinais, tudo isso que eu mostrei aqui, não precisa ser uma coisa única. Os sinais eles se diversificam tanto de uma aldeia para outra. Então, é necessário que existam mais pesquisas visitando outros grupos. Eu tenho esse interesse enorme, ver cada um de vocês aqui se engajando mais nessa causa também. Porque eu comecei essa pesquisa, eu estava nova, eu comecei trabalhando com ciganos surdos. Então, por 10 anos eu construí tudo isso. Em 10 anos eu pesquisei os índios e também daqui um tempo eu vou poder mostrar para vocês também a pesquisa que eu desenvolvi com os ciganos surdos. Então, são várias áreas, Campinas, em São Paulo, Brasília, tem ciganos surdos. E eu também estou desenvolvendo nesse tema, estou esperando poder desenvolver mais nessa área para depois colocar isso para vocês também. Eu tenho um sonho, eu sou uma sonhadora, confesso, que enquanto eu estou sonhando, eu sempre consigo ter novas ideias sobre a pesquisa com índios surdos. Na mesma hora eu já estou sonhando sobre pesquisa com ciganos surdos. É o que eu gosto de fazer. Pessoal, muito obrigada por esse momento. Todos nós, professores, alunos, intérpretes, todos nós queremos agradecer muito a sua presença, de coração, e por sua contribuição. Deus abençoe muito. Muito obrigada, pessoal. E agora eu quero tirar uma foto com vocês, viu?